Bom, que existem animes de gêneros eternos que estão sempre em alta e nunca perdem hype em seus gêneros, isso temos bastante, pois de animes de ação temos One Piece, Naruto, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Dragon Ball. Nas comédias temos Kaguya-sama, Spy Family, nos dramas temos Violet Evergarden, Clannad, Angel Beats, nos suspenses temos Death Note, Isekai Konosuba, Re:Zero. Mas nesse vídeo, irei mostrar a vocês animes que já tiveram muito destaque em seu tempo, mas que com o tempo simplesmente foram deixados de lado. Tiveram hype esfriados e hoje em dia somente seus fãs mais específicos se lembram deles. Bateu curiosidade? Só continua aqui. E aí galera, tudo legal? Aqui é o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, nesse vídeo irei mostrar a vocês alguns animes que já se destacaram um dia, mas que com o tempo ficaram apagados e esquecidos. E cada um tem seu motivo em específico, ou simplesmente o tempo apagou mesmo. Mas antes de começarmos, vou pedir que se inscrevam no canal, deixem um gostei e ativem o sininho da notificação para vocês estarem por dentro de todo o conteúdo do canal. Então sem mais demora, vamos ao vídeo! E começando pelo primeiro do vídeo, esse aqui é bem antigo já, e o verdadeiro pai dos isekais que foi bem popular nos anos 2000, mas que dormiu com o tempo, que é Zero no Tsukaima. A obra foi muito popular em sua época e fez sim sucesso, e a prova disso é que teve 4 temporadas. Ele tem quase todos os clichês que seguiram por anos e até em futuros isekais como protagonista otaku, harem, tsunderes. Mas talvez por ser uma obra bem datada, ou talvez por isekais como Re:Zero e Konosuba serem muito mais populares, e por terem levado a ideia isekai muito adiante, isso acabou aposentando o Zero no Tsukaima, e provavelmente não deve ser a primeira recomendação para um iniciante quando se trata de isekai. É um anime legalzinho, não muito diferente do que já conhecemos de isekai. Eu ainda prefiro mais Konosuba e Re:Zero, mas ele ainda é assistível. O segundo anime dessa lista é Saint Seiya, ou para nós brasileiros mais conhecido como Cavaleiros do Zodíaco. E vocês devem se perguntar como que o clássico dos animes, o que revolucionou muito no mercado de animes aqui no Brasil junto com Dragon Ball, poderia estar numa lista como essa. É o seguinte, Cavaleiros teve sua enorme importância no Brasil, com certeza. Por muito tempo, se perguntasse a pessoa se ela sabe o que é Cavaleiros do Zodíaco, ela saberia o que é mesmo sem assistir. Mas Cavaleiros do Zodíaco é lembrado principalmente pelos fãs mais antigos da obra. Talvez por nossos pais e avós, ou nós que somos lá do começo dos anos 2000, que acompanhavam pela TV. Mas por mais que essa obra seja muito boa, a história envelheceu mal. A história é sempre mais do mesmo e até mesmo nos spin-offs. Além de que Cavaleiros nunca teve a sorte de ter uma adaptação decente para anime como a obra merecia. Pois tudo que lança relacionado à obra quase nunca agradou a maioria dos fãs, nem mesmo os antigos e nem mesmo os novatos, talvez sendo The Lost Canvas a única exceção. E levando em conta que Cavaleiros já não é tão popular nos Estados Unidos, que é um dos países que mais consome animes, a obra acaba ficando sem muita chance de ganhar uma adaptação decente que leve sua popularidade para o alto. E pelo jeito só vai ficar mais esquecido ainda. Compare Cavaleiros do Zodíaco a Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Yu Yu Hakusho. Esses são clássicos que nunca envelheceram e que são super lembrados até hoje e ainda tem sempre conteúdo novo pra falar. E ainda com muitos shonens mais modernos como Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba, Boku no Hero, Chainsaw Man, com mais essas adições, Cavaleiros do Zodíaco vai ficando cada vez com menos espaço. E só vai piorar se for continuar tratado dessa mesma forma. Com certeza foi uma obra muito importante e influente aqui no Brasil, mas os tempos já mudaram, pois hoje temos muitos outros animes e mangás com histórias muito mais empolgantes para nos impressionar. Outro que infelizmente só esfriou com o tempo é Sakura Sou no Pet Nakanojo, e falar desse me dói mais porque esse é um dos meus animes favoritos, pois tem uma animação agradável, personagens únicos e inspiradores, comédia, drama, romance, e na verdade ele nunca foi um dos mais populares que já existiu. Porém, em seu tempo, ele já foi bem comentado também, e infelizmente o anime está incompleto, sem uma continuação. Isso porque nunca vendeu tão bem no Japão, porque no ocidente ele era até popularzinho. E caso não saibam, essa obra é do mesmo autor de um que já é muito mais popular, que é Bunny Girl. Sim, isso mesmo. E para iludidos e esperançosos como eu, que achava que com o sucesso de Bunny Girl, Sakura Sou poderia ter novamente sua segunda chance de ganhar mais visibilidade,
Na verdade, isso só acabou ofuscando ainda mais a obra, fazendo todos os olhos irem para Bunny Girl, que já teve uma temporada, filmes, e ainda vai ter um novo anime com episódios. Enquanto isso, Sakura Soul tá lá apagado, apenas com uma temporada sem um final. E olha que muitos nem imaginam que essas duas obras são do mesmo autor, hein? Mas é um anime que eu recomendo muito que vocês deem uma chance. O começo pode parecer que tem muito hate, mas com o tempo isso vai ser o que vocês menos vão se importar, por causa das outras qualidades da obra. O próximo aqui é Nisekoi. Esse que um dia já foi um sucesso monstruoso no mundo das comédias românticas com harém, foi um dos primeiros a revolucionar as guerras de waifus, também teve seu hype que ficou no freezer. Isso se deve muito pela história ter ficado muito enrolada depois da primeira temporada. Enquanto a primeira temporada foi um grande sucesso, teve uma proposta interessante por trás das chaves e nos deixou hypados para saber quem era aquela garota, a segunda temporada passa uma impressão de ser vários episódios com fillers, onde a história não andava nem pra frente nem pra trás. E pior que depois da segunda temporada, no mangá ainda teve muitos capítulos com tonelada de coisas desnecessárias. E com tudo isso, só foi fazendo com que a obra fosse ficando cansativa e chata, apesar do final ter agradado bastante gente. E isso acabou fazendo a segunda temporada flopar e não vender muito, e ao que parece só diminuiu as chances de uma terceira temporada acontecer, principalmente porque o mangá já acabou há muito tempo, e naquela época Nisekoi ainda era uma prioridade no mundo das comédias. Mas conforme veio obras que fez muito mais sucesso e lucraram mais como Gotobu no Hanayomi, só fez a obra ficar mais esquecida. Mas levando em conta que Masamune Kun Revengers, que é menos popular e vendeu menos que Nisekoi, e mesmo assim ganhou uma nova temporada, então não é tão impossível assim que um dia temos uma nova continuação de Nisekoi. Agora temos aqui um que já estava apagado há alguns anos. Também é um shonen por incrível que pareça, e talvez um dos shonens mais subestimados de todos os tempos, que é Magi. Esse que teve duas temporadas, a primeira em 2012 e a segunda em 2013, o anime antes era razoavelmente popular, mas depois da segunda temporada nunca mais teve retorno, e vale dizer que o mangá já está completo há muito tempo. Até teve um spin-off do Sinbad em 2016, mas a história não conseguiu fazer sucesso suficiente para ter uma continuação, apesar de ser uma obra bem elogiada. E quanto mais o tempo passa, menos se fala de Magi, e sua chance de voltar para ver se ele acende é simplesmente baixa. E é uma pena, pois uma das minhas maiores waifu de animes pertence a esse anime. E a essa altura do campeonato eu não vejo muita chance dessa obra infelizmente subestimada ter algum retorno. Não é um caso de animes de ação populares como Bleach e Shingeki no Kyojin que ficaram um ano sem uma nova temporada e depois voltaram. Outro anime de ação que a princípio parecia ser o sucessor de Shingeki no Kyojin é o Hari no Therapy. Esse que conta com duas temporadas parece que nunca conseguiu atingir o sucesso que aparentava fazer, até porque a proposta era promissora, mas parece que não conseguiram fazer isso direito. É um anime de uma ótima animação e trilhas sonoras incríveis, talvez uma das melhores de todos os animes, mas que com o tempo infelizmente acabou ficando mais esquecido também. Yakusoku no Neverland é um caso de história que começou super bem, com muito potencial, tanto em história quanto em popularidade, mas que infelizmente teve um final triste e trágico. Tivemos a primeira temporada de 2019 que tinha feito muito sucesso, e seu mangá vendia muito bem, e apesar de algumas reclamações no anime, ainda foi muito aclamado e bem recebido. Nesse mesmo tempo, antes mesmo da segunda temporada, o mangá já havia acabado, e isso por si só foi uma decepção enorme aos fãs da obra, que detestaram o final. Porém, ainda tinha alguns arcos interessantes antes disso. Aí chegou a segunda temporada em 2021, e a obra que já estava com uma imagem não tão boa pelo final, acabou tendo uma das piores adaptações já feita. A história foi super rushada, o final ficou confuso, alteraram coisas, e se o fim do mangá não fosse o suficiente para tanta fúria, o anime só piorou tudo, e com tanta decepção, os fãs simplesmente abandonaram a obra, e hoje ela caiu no esquecimento. Outro que também merece estar aqui é Wonder Egg Period. Esse aqui chegou bombando na temporada de janeiro de 2021. Tinha tudo para ser um dos melhores animes já feito, muito potencial e prometia ser o próximo Madoka Mágica da história. A animação era boa, personagens interessantes e carismáticos, com problemas únicos. Mas o que estragou tudo nessa obra e fez todo mundo abandonar ela foi seu final super confuso e super aberto. Alguns diziam que a história tinha se perdido na segunda metade, mas ainda era algo que tinha expectativas de melhorar. Aí o anime fechou em aberto, e para piorar, depois veio o especial, e só piorou tudo e deixou as coisas ainda mais confusas.
E ainda teve muita polêmica na produção do anime, como animadores trabalhando loucamente sem dormir, gente abandonando o projeto. Todos esses fatores contribuíram para o resultado final do anime, que tinha tudo para ser um dos melhores do ano. E o que tinha de gente elogiando e só falando bem, que não dava nem pra contar, acabou virando isso. E hoje é um anime que quase ninguém vê graças ao péssimo final da obra. Um que também perdeu muito hype com o tempo, e esse eu quis deixar por último, que é Nanatsu no Taizai. E esse está aqui chega a ser estranho, já que estamos falando de um shonen que, pelo menos aqui no Brasil, em popularidade, chegou a ser comparado a nível Dragon Ball e Naruto. Espera, como assim a nível Dragon Ball e Naruto? Tipo, esses são aqueles animes que você pergunta na rua, já viu esse? E a pessoa fala que sim, ou que ela não precisa nem assistir pra saber que é, entendeu? Esse tipo de popularidade. Foi um sucesso monstruoso na Netflix, e Nanatsu no Taizai de fato permaneceu por anos como um anime super popular. E ainda já foi dito como ter uma das melhores dublagens brasileiras dos animes. Com a sua primeira temporada estando em alta, e mesmo com alguns anos de demora, a segunda temporada também foi muito bem recebida, e só aumentou ainda mais o hype em cima da obra. Mas e aí, o que deu errado em Nanatsu? A chegada da terceira temporada veio sendo a coisa mais decepcionante que um fã de uma obra poderia ter, pois a animação decaiu horrores. Isso se deve porque tanto o estúdio quanto o diretor mudaram, e esses são muito piores que os anteriores. Ainda teve as censuras de sangue branco, que virou um meme de tão tosco que foi. E quando chegou na luta mais aguardada da obra, que se fosse bem animado seria o ápice de Nanatsu, acabou sendo a maior decepção de toda a obra. E com isso, foi a gota d'água, e muitos droparam de vez o anime e ficaram só no mangá. E o anime, que já sempre dividia opiniões por ter de um lado quem ame e de outro quem odeie, a única coisa que salvava era a animação, e visto que esses desastres aconteceu, a obra acabou perdendo popularidade com o tempo, e hoje tudo que vem dela não interessa a seus fãs, mesmo que o anime mais recente seja bem animado. Isso não chega aos pés da popularidade que Nanatsu teve um dia. Arrisco até dizer que se fosse bem animado do início ao fim, Nanatsu poderia até mesmo nos dias de hoje estar nos top dos animes mais populares da atualidade, junto com outros shonens. Mas a animação das duas últimas temporadas foi uma facada enorme, isso só fez o anime perder muito espaço, e como nem todos gostam de ler mangá, aí a obra acabou perdendo o público. Acho que a única forma de Nanatsu recuperar sua fama seria com um remake das duas últimas temporadas, com o nível de animação da primeira, mas isso é praticamente impossível. E esses, meu povo, são aqueles animes que hoje em dia estão bem mais apagados, pouco comentados. Isso se deve por motivos como a história estar bem datada, decepção na animação, final, ou a falta de uma continuação, já que aqui também tem animes que estão incompletos. E também são esquecidos por às vezes surgir um anime ou um mangá do mesmo gênero que convence mais do que o anterior. Conheci algum desses? Comentem aí. E é isso aí, meu povo, aqui vou ficando e até a próxima!